servir aos deuses daquela mulher. A Bíblia fala que aquela mulher servia aos deuses chamados Baal e os deuses de Astarote. E todos os dias, querido, aquela mulher estava com esses profetas diante dela. E Acabe foi abandonando Deus a uma maneira tão grande, querido, que houve uma opressão naquele povo. Porque, querido, quando há uma liderança, quando há um governo que não está na direção de Deus, o povo perece. E Deus levanta esse homem chamado Elias, a qual quero dar o exemplo nessa noite. No capítulo 17 do livro de 1 Reis, a Bíblia relata, querido, que Deus falou: olha, Elias, desça lá. E Elias, antes, querido, ele chega diante do rei e profetiza: olha, rei, eu profetizo segundo a minha palavra nessa noite, rei. Não haverá chuva durante um período determinado. E ele profetizou, amados. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva. Imagina, mas é uma escassez grande. O povo estava passando por uma necessidade tamanha, mas Deus sempre cuidara daquele profeta. A Bíblia fala que ele chegou no ribeiro de Querite. Ali os corvos levavam pão e carne para ele, e ali ele bebia daquela água por determinado tempo, até que aquele ribeiro secou. Deus manda ele descer uma terra chamada Serepta. Ali ele encontra uma viúva que o alimenta. E Deus faz mais um milagre, querido. Mas eu não quero chegar ainda nesse milagre. Eu quero chegar na resposta que aquele homem precisava. Aleluia. Sabe, querido, a resposta de Deus é diferente da resposta do homem. A resposta de Deus é uma resposta que tem que fazer outras pessoas entender que você tem um Deus poderoso. A Bíblia fala, querido, que ele chega diante do rei Acabe e diz assim: olha, rei, você tem levado o povo do Senhor a adorar outros deuses. E ele desafia: olha, rei, reúne os 450 profetas de Baal e toma também os mais 400 profetas de Acera e manda eles subir diante do Monte Carmelo e traga toda a nação. Ali eu vou mostrar o tamanho do meu Deus. Ali eu vou mostrar para aquela nação que abandonou Deus, que Deus é um Deus que tem resposta. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus tem resposta para você. Aí, queridos, imagina, ele fala assim: olha, os profetas estão numa quantidade maior, só sobrou eu. Já que o número seus são maiores, reúne vocês tudo aí. Pega o novilho, parte ele, faz um altar e começa a clamar o seu Deus. Mas olha, só vai valer se for uma resposta diferente. Fala para o seu irmão: a resposta vai ser diferente. Sabe qual foi a resposta que precisava, querido? Tinha que descer fogo. Fala assim: Deus vai descer fogo. Oh, na morte é fogo de Deus que vai descer, querido. Oh, Deus. Mas aí, amado, sabe o que acontece? A Bíblia fala que eles começaram: Baal, Baal, responde Baal, responde Baal. Nós precisamos. E passa meio-dia, e passa horas. Aí, querido, vai ser a hora que você vai ter autoridade para zombar do seu adversário. Aquele que está querendo ver a sua derrota, você vai ter oportunidade de falar para ele. Sabe o que ele falou? Ei, grita mais alto. O seu Deus não te ouviu, não. Ei, talvez ele está dormindo, talvez ele está viajando. E nada, querido, dá resposta a mim. Aí que entra agora o que eu quero ensinar para você. Como ter a resposta de Deus. A primeira atitude de Elias, a Bíblia fala que ele restaura o altar. Eu estou te pedindo hoje que é necessário restaurar algo na sua vida, para você obter a sua resposta. Eu não sei o que é, querido, mas a primeira atitude chama restaurar altar. Mamando o que Norias. A Bíblia fala, querido, que ele restaura o altar, toma 12 pedras, a qual representava cada uma as tribos de Israel, e ele toma o cordeiro e
parte ele em pedaços e põe em cima do altar. Agora tem uma revelação para você, querido, hoje. Eu não falei no começo que toda resposta requer o quê? Sacrifício, não é? Agora imagina, 3 anos o que? No chuveiro, não é? Olha a ousadia daquele homem. Ei, pega água, enche os câmbulos de água. E é muita água, eu não quero pouca água não. Olha, querida, a oferta. A água naquele período era escassa, não tinha água em qualquer lugar. Ele fala assim: peguem muita, eu não quero pouca não. Vocês vão ver a resposta do meu Deus. Aí ele manda: esparrama água aí, faz rego em volta. Vocês vão ver a resposta do meu Deus. Querido, a água foi tamanha que diz a Bíblia que o rego encheu em volta do altar. Aí ele olha para o céu: Deus, oh Deus, esse povo está querendo ver o tamanho do Senhor. Esse povo tem que voltar a acreditar que eu sirvo um Deus que pode neste momento mandar fogo dos céus. E a Bíblia diz, amados, que o fogo desce ao ponto de consumir toda aquela água. A resposta de Deus é dessa forma. E a Bíblia fala, querido, em 1 Reis 18, depois do verso 36 em diante, que depois que eles viram o poder de Deus, todo o povo falou assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não tem Baal, não tem Astarote, mas o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, a qual você serve, querido, que vai te dar resposta nessa noite. Nem que tenha que derramar fogo aqui hoje, querido, ele vai derramar. Ele é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei qual é a resposta, mas eu sei que ela vai ser grande. Outro exemplo que eu quero dar, querido. Eu não sei o tamanho da sua luta aqui, mas eu sei que Deus ele vai enviar um livramento para você hoje. A Bíblia fala, querido, no livro de Daniel, capítulo 3, o rei chamado Nabucodonosor, o orgulho entra no coração daquele rei que ele decide fazer uma estátua de ouro. E ele põe um decreto dizendo assim: olha, quando tocarem as trombetas, os pífaros, os tambores, os tamborins, todo joelho se dobrará diante da minha imagem. Todo joelho. Foi um decreto, querido. Era lei, não podia revogar. E queridos, imagina, 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam que no livro de Êxodo diz na lei do Senhor: a nenhum outro Deus adorará, somente ao Deus que você serve. Não tomarás estátua nem imagem de escultura alguma para adorares, adore somente a Deus. Eles sabiam, querido. Mas o que me deixa linda a história deles, querido, que o rei furioso, amados, ele ficou tão furioso que mandou: aquece 7 vezes mais. O que eu quero dizer, querido, a sua luta é grande. Talvez se Deus aumentar 7 vezes mais essa peleja, não preocupa, Ele vai entrar na tua causa e vai te dar vitória. Ele faz, Ele é Deus. E a Bíblia diz, queridos, que o rei ainda dá uma oportunidade, querido. Olha para você ver como é que o diabo é astuto. Quando as oportunidades chegam para você, virar as costas para Deus. Sim ou não? Sim. A fornalha estava aberta. Ó, a fornalha lá, querido, aberta 7 vezes mais. O rei chega assim: ó, a última chance que vocês têm. Eu vou mandar tocar a trombeta. Vocês vão prostrar? A resposta deles, querido, que comoveu o coração de Deus. Eles responderam assim: ó rei, fica sabendo, Senhor, que mesmo que o meu Deus não vier aqui nos livrar, eu não me prostrarei diante de imagem nenhuma. Eles estavam
Senhor, amados. Por qualquer coisa. Eu não vou mais na igreja porque o Pedro gosta de mim. Eu não vou fazer mais porque fulano falou de mim, querido. É uma fornalha, amados. Quente, ao ponto que os soldados só chegaram na porta e caíram mortos. Pode ler depois se você quiser em casa. Só que os soldados chegaram na porta, eles foram queimados. Será que a sua provação é desse tamanho, querido? Para às vezes você falar, eu não vou mais servir a Deus. Era a oportunidade deles, querido, de dar as costas para Deus. Mas a decisão deles foi tamanha que tocou no coração de Deus. Ei, visualiza aqui, querido, ó. Soldados atrás, eles indo. Eu adoro meu Deus. Pode me jogar dentro dessa fornalha, mas eu adoro meu Deus. Pode lançar-me dessa fornalha, mas eu não abandono meu Deus. A Bíblia fala, querido, que quando eles caem lá dentro, sabe o que Deus vai fazer, querido? Aquele que está te perseguindo, ele vai ter que pôr uma luneta para enxergar o milagre que Deus vai fazer na tua vida. O rei chega, peraí, tem alguma coisa diferente. Tem 4 lá dentro, não lançaram 3. E o que está lá dentro ele é diferente. A roupa dele é diferente. O brilho dele é diferente. Ele é o Deus deles. Resposta de livramento, querido, Deus vai dar hoje. Era a resposta que eles precisavam, mas ao ponto que a Bíblia fala que eles saíram de lá, nem o cabelo fedia queimado, nem a roupa foi queimada. E sabe o que Deus faz, querido? Olha que lindo. Olha o que Deus vai fazer com o seu adversário. Olha o novo decreto que o rei colocou, querido. Versículo 29 do capítulo 3. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçada as suas casas e sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Você pode aplaudir, querido. Você pode aplaudir. O rei teve que admitir que não tinha Deus igual Deus deles. É assim que Deus vai te dar a sua resposta, querido. Quem está te perseguindo vai ter que reconhecer o tamanho do seu Deus. Tem que reconhecer, querido. Resposta de Deus é diferente, amados. O último exemplo, Daniel. Em Daniel capítulo 6, amados, a Bíblia fala que Daniel cresceu de uma forma tamanha, queridos, porque ele era um homem fiel. Fala assim, fiel. A fidelidade vai te levar em lugares diferentes. A fidelidade vai fazer você alcançar níveis muito maiores do que você imagina. E a Bíblia fala que morre um rei chamado Beltesazar e entra no reinado um rei chamado Dário. E Dário escolhe alguns homens para ajudar ele a governar, e um desses homens era Daniel. Mas Daniel era diferente, amados, porque ele tinha um Deus que fazia ele prosperar. A Bíblia fala que entre esses governadores, sátrapas, ele se destacou ao ponto de gerar inveja, querido. Talvez você está se destacando no seu trabalho, na sua escola. Pessoas vão invejar, querido, mas não preocupa, porque Deus vai usar você para ganhar essas vidas para Jesus. Aleluia. Não preocupa, não preocupa, porque Deus vai te usar você aonde você pôr as plantas dos pés. Aí agora imagina, querido, a Bíblia fala que eles procuraram de todas as formas achar falha em Daniel. E a Bíblia fala que não acharam coisa alguma que pudesse condenar Daniel. Olha como é que o diabo é astuto, querido. Aí eles falam, vamos procurar na lei do Deus que eles servem. Olha como é que o diabo é, querido. Aí eles descobriram que na lei deles, depois você pode ler, está lá em 2 Crônicas. Quando Salomão edificou o templo, queridos, ele disse assim, olha, Senhor, se esse povo for levado cativo para qualquer lugar, e eles abrirem uma janela em direção a Jerusalém e orarem de lá, Senhor,
ouve o clamor daquele povo. Então Daniel sabia dessa lei que o rei Salomão havia dito. Então o que ele fazia? 3 vezes ao dia ele se dobrava e orava a Deus, pedindo ao Senhor, falando com o Senhor, tendo intimidade com Deus. Aí o que eles descobriram? Olha, ele ora a esse Deus, eu não sei o que esse Deus fala tanto com ele, mas todo dia ele ora, todo dia ele tem intimidade, pastora. Aí sabe o que eles fizeram ao rei? Chegou no ego do rei: o rei, tem pessoas aí, rei, que estão servindo o Senhor direito. Tem pessoas aí, rei, que estão se prostrando diante de outros deuses, outros reis. Ah não, vou pôr um decreto aqui, ó: qualquer um que não falar primeiro comigo vai ser lançado numa cova. Olha, queridos, como é que o diabo é astuto. Aí que vem, querido, a fidelidade diante de uma prova. Daniel fica sabendo. Ele não teria oportunidade de parar de fazer aquilo? Sim ou não? Teria. Era dentro da casa dele, era no íntimo. Aí eu vou parar, porque senão eu vou ser lançado numa cova. Sabe o que ele fez? Meu sábio, ele escancara as janelas e começa: meu Deus é o Deus poderoso, o Deus que eu sirvo, Ele está comigo desde quando eu fui trago aqui para a Babilônia. Eu não abandono esse Deus, porque Ele me honrou até aqui. Aí ele chega ao rei: o senhor não pôs o decreto, rei? Pus. Quem desrespeitou? Aí, queridos, o rei, sem saber, é Daniel, rei. A Bíblia fala que o rei amava tanto Daniel, querido, que ele jejuou enquanto Daniel ficou dentro da cova. Ele sabia, porque na lei dos medos e persas não podia se revogar aquela lei. Se o rei decretava e batesse o anel, não tinha como revogar. Aí é que entra o livramento de Deus. Mas eu disse: mas Senhor, se já tinha leão lá, para que pôr uma pedra por cima? Para que pôr uma pedra por cima? Sabe por quê, querido? Porque essa pedra vai tentar impedir você de sair de lá de dentro. Qual é a pedra que tem tentado lançar diante da sua vida, querido? Eu quero dizer que ela vai ser removida hoje. Ela vai ser. E a Bíblia fala, querido, que ele é lançado dentro de uma cova cheia de leões. Oh Deus. Aí eu imagino, que eu estou conjecturando, que não fala na Bíblia, tá, irmãos? Que um monte de leão deitadinho, Daniel assim, brincando com eles, esse leãozinho. Como é que vocês estão? Tá vendo aqui? O anjinho que o Papai do Céu mandou aqui dentro, aqui, ó. Eles brincando lá dentro, queridos. Porque Daniel ensina, querido, que meio à sua provação, Deus vai te dar um refrigério tão lindo, que dentro de uma cova, querido, você vai conseguir saber que tem um Deus que envia um anjo lá para te guardar, que envia um anjo lá para que nada te atinja. Aí no outro dia o rei chega lá, tira a pedra, e ele fala: Daniel. Aí ele fala assim: ó rei, eu estou aqui, rei. Tá, Daniel? Estou, rei. O Deus que eu sempre mandou um anjo aqui dentro, aqui, que acalmou esses leões, ao ponto de eu estar aqui com eles tranquilo. E sabe o que Deus permite, querido? Antes daqueles homens caírem no fundo da cova, os leões mataram eles. Deus, Ele vai te dar um livramento tão lindo, querido, ao ponto de você não crer em ver a derrota do seu adversário, mas Deus vai manter ele de pé para você falar do amor de Jesus para ele. Deus vai manter, sabe por quê, querido? Porque Ele quer fazer de você um instrumento dele.